Começaria por cumprimentar de uma forma muito especial o Sr. Secretário de Estado, por estar aqui connosco, o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, Engenheiro José Manuel Fernandes, e Eurodeputado, o Dr. Miguel Macedo, que também nos deu a honra de estar aqui presente connosco nesta sessão, todos os deputados, os seus vereadores, enfim, todos os representantes também do Governo que estão aqui, para além destes, os seus presidentes de junta, os presidentes da Assembleia, todas as companheiras e companheiros aqui presentes do PSD. Eu vou tentar ser relativamente breve, embora tenha uma mensagem também para transmitir e que penso que é oportuno fazê-lo neste momento. Naturalmente, agradecer o facto de terem vindo até Esposende, o meu vice-presidente, neste caso concreto, presidente da Comissão Política de Secção, já se encarregou de o fazer, mas é, como devem imaginar, uma enorme honra recebê-los neste município do litoral de Braga, que tanto orgulho tem em pertencer efetivamente a este distrito e que, de alguma forma, acaba por, neste momento, redescobrir esta nova vocação, esta nova ligação ao distrito de Braga e que muito bom acolhimento tem tido por parte dos nossos companheiros deste distrito, os meus colegas presidentes da Câmara. De uma forma muito clara e muito sintética. Eu acho que todos percebemos isto. Estas jornadas vêm um bocadinho nesse sentido. Estamos a chegar ao final de um ciclo político do Governo. Faltam 9 meses, sensivelmente, para as eleições. Acho que chegou a altura, claramente, de fazermos um balanço e de, não me querendo substituir, obviamente, às intervenções seguintes, com toda a certeza irão fazer esse trabalho de uma forma mais profunda, mas é preciso fazermos um balanço, é preciso fazer e tomarmos decisões. E a palavra, quando preparava um pouco esta minha intervenção, que mais me surgia na minha cabeça, era verdade. Porque eu acho que, de alguma forma, temos tido medo de dizer a verdade. E andámos este tempo todo a ouvir, a ler nas redes sociais, na comunicação social, e faltava-nos assumir essa mesma verdade. E o que é essa verdade? Não como uma desculpa, obviamente, mas como um aviso para o futuro. A verdade, meus caros amigos, e como foi dito aqui, é que o Partido Socialista acabou por, ao longo de 13 anos de governação, com uma pequena interrupção que tivemos, acabou por destruir completamente este país. E temos que o assumir de uma forma clara e inequívoca. Foi uma governação irresponsável ao longo de todo este tempo. Uma governação que não pensou do ponto de vista da sustentabilidade do próprio país. Em que se gastou tudo aquilo que se tinha e o que não se tinha. Em que se via à volta de uma noção de que podíamos viver com uma dívida permanente, com o aumento da dívida permanente, com a vontade, obviamente, de, paralelamente, dizer que até queríamos renegociar a dívida. Portanto, uma situação completamente insustentável, a pensar que os fundos comunitários também nunca mais acabam. E, portanto, foi um caminho longo, permanente, para o caos e para uma situação em que deixámos não só o país, porque o país não é uma entidade abstrata, o país é o povo, e deixámos as pessoas deste país numa situação muito difícil. E nós também fomos, de alguma forma, culpados porque permitimos que isso acontecesse. E isto é tão verdade que tem a ver com um modo de estar e com uma forma de estar. É a terceira vez que isto acontece no seguimento de governações socialistas e temos que ser sempre nós, de alguma forma, com a nossa atitude responsável e com as penalizações que isso acarreta, essa mesma atitude responsável, a resolver e a remediar estas questões. E por isso a verdade, acima de tudo. Porque sentimos-nos constrangidos. Eu olho para as redes sociais e toda a gente fala mal toda a gente, salvo seja, mas muita gente se encarrega de falar mal do Governo. Percebemos que é uma estratégia orquestrada para que isso aconteça e é de uma tremenda injustiça e acho que temos que nos unir todos, de alguma forma, para fazermos o trabalho contrário, que é dizer a verdade às pessoas, porque se dizem meias verdades ou propriamente mentiras e há gente encarregada de o fazer. E temos que ter a coragem, porque não podemos aceitar que se faça isto ao nosso país, assumindo uma atitude, e peço desculpa pelo termo que é muito violento, mas uma atitude de cobardia. Ou somos defensores do nosso país, ou acreditamos naquilo que fazemos, naquilo que são as políticas do Partido Social Democrata, ou então não estamos aqui a fazer nada, muito sinceramente. E isso foi um termo, à volta desta palavra, da verdade, que é preciso assumir. Claro que se compreende que não se tenha andado a justificar as atitudes presentes com o passado, uma atitude altruísta por parte do Governo e do Dr. Pedro Passos Coelho, mas nós sabemos que isso não corresponde à verdade. Nós sabemos que há culpados para que as coisas estejam como estão, que há culpados porque foram irresponsáveis e tenho imensos exemplos para referir no futuro. Foi uma governação assente também numa clara mentira. Agora parece que tudo o que nós fazemos tínhamos dito o contrário quando nos candidatámos. Então, lembram-se do choque tecnológico, lembram-se do Magalhães, em que
se faziam cerimónias públicas e dali a 10 minutos tiravam os computadores aos miúdos, em que se via os computadores já à venda na Feira da Ladra. Nós não podemos ter memória curta, foi um processo falhado completamente, foi um tremendo erro do anterior governo de José Sócrates. Os 150 mil empregos, recordam-se disso, eu lembro-me de se prometerem 150 mil empregos, mas isso nunca chegou a acontecer. O que aconteceu era um desemprego desenfreado e não era mais porque estava mascarado atrás das novas oportunidades de projetos de formação que não tinham qualquer adesão à realidade, àquilo que era necessário nas nossas empresas. E isto foram mentiras atrás de mentiras. Recordo-me do parque escolar, o escândalo que foram as intervenções no parque escolar. E nós, que sofremos muito aqui no Conselho de Esposende, porque a nossa única escola secundária não teve direito a uma intervenção, não era dessa natureza, que nós não precisámos de candeeiros do CISA, desde que tenha uma fluorescente, os miúdos ficam bem, mas gastou-se dinheiro que não tínhamos, e isso foi a seguir, por exemplo, o TGV, uma loucura completa, numa situação de desvario em que o país não tinha recursos financeiros e mesmo assim tentava-se partir para projetos completamente suicidas. As parcerias público-privadas, as portagens. É que as portagens na A28 foram colocadas aqui no tempo do Partido Socialista. Nós, por vezes, esquecemos, e do ponto de vista temporal, claro que é verdade, e é preciso que se diga que não houve uma oposição muito clara por parte do Partido Social Democrata, mas quem estava no governo quando se introduziram as portagens na A28 era o Partido Socialista. Não vou falar de compadrios e de Jobs for the Boys, porque todos sabemos essas histórias. Esta governação deixou saudades, mas deixou saudades apenas àqueles que beneficiaram desse tipo de governação. Àqueles que diretamente, às empresas e às pessoas que de facto foram colocadas em determinados locais e que beneficiavam dessa subsidiodependência da nossa sociedade. Esses ficaram com saudades aqueles que sofrem da partidarita aguda, daqueles que ainda hoje conseguem achar algum interesse às declarações do Dr. Mário Soares, por exemplo. Todo este caos, e isso preocupa-me, nunca vimos uma atitude de reflexão por parte do Partido Socialista, dos dirigentes nacionais do Partido Socialista, dos diversos dirigentes do Partido Socialista, ou dos diversos partidos socialistas que nós temos, que não sabemos muito bem qual deles é que é, se é o de Sócrates, de António Costa, do José Seguro, enfim, nunca sabemos muito bem qual deles é, mas nunca vimos uma introspeção e perceber aquilo que fizeram mal. Teria sido um bom princípio cortar com o passado e dizer que houve erros que se cometeram e que podíamos esperar eventualmente uma governação mais responsável para o futuro. Mas isso nunca aconteceu. E, eventualmente, por medo da liderança, por respeito, eventualmente, ao líder, ou, pior que isso, porque concordem com esse tipo de políticas, ou porque até estejam convencidos que isso foi tudo muito bem feito. Mas quem tem uma atitude responsável perante a sociedade, isto tem que nos deixar preocupados. Nós não podemos permitir, e é um apelo que eu faço para todos os presentes, mas essencialmente para a população de Esposende, não podemos permitir que isto volte a acontecer. Não podemos permitir que o futuro do nosso país, o futuro do nosso Conselho, das nossas empresas, das nossas famílias, dos nossos filhos, fique em causa, colocando na mão destas pessoas que não mostraram qualquer tipo de arrependimento, e peço desculpa por repetir outra vez o termo, em relação àquilo que foi feito, em relação à atitude responsável, porque todos sabemos, a não ser que não queiramos fazer esse exercício, que o país estava na ruína completa, que não tínhamos dinheiro para pagar os salários da função pública, que todo o país entraria em colapso, como devemos imaginar, no sistema de saúde, no sistema judicial, em todas as vertentes da governação. E, portanto, se não quisermos aceitar isso, estamos num processo de autismo que não tem muita explicação, a não ser o veneno que nos entra pelas casas dentro, que nos entrou durante este tempo todo na manipulação que era feita por parte do governo anterior na comunicação social. E todos sabemos que isto que é verdade, e se estamos aqui para falar a verdade, é assim que eu gosto de estar na política, temos que dizer as coisas de uma forma clara. Todos sofremos, naturalmente, com este período de ajustamento. O PSD herdou, de facto, um país falido, mas com um caderno de encargos para seguir. Um país falido, desorganizado, subsidiodependente, como eu já disse, numa situação em que se alimentava efetivamente da dívida, em que a própria população não tinha percebido, ou não queria perceber, que nós temos que pagar impostos para que haja dinheiro precisamente para alimentar todos os serviços que o Estado nos presta. Portanto, sem haver, de facto, essa colaboração, sem haver justiça no tratamento fiscal, nada disto será possível e nenhum país é viável. Naturalmente que isto foi difícil para as autarquias, para as empresas, para as famílias, difícil também para o governo. Quem é que quer governar a tomar medidas que são impopulares? Ninguém quer fazer isso. Se o fizeram foi porque, de facto, as medidas tinham que ser tomadas e correspondem a uma grande responsabilidade na tomada de posições. É importante que se diga que o próprio país, naturalmente a população, no meio disto tudo, porque de facto foram momentos muito difíceis,
E isto ainda não acabou, todos temos a noção disso, mas houve um posicionamento excepcional por parte da população. E houve muita gente a querer incendiar. Nós tivemos, a título de exemplo, a presença do seu Primeiro-Ministro, tivemos a inauguração de um centro escolar e podem ter a certeza que não tinha um único manifestante do Conselho de Esposende. Vieram todos de autocarro para este município para deixar mal, para aparecerem na imprensa, para aparecerem nas televisões, a enxovalharem o Primeiro-Ministro. Muita gente tentou incendiar a sociedade, mas a verdade é que o povo português respondeu com elevação, com respeito, porque acreditou verdadeiramente no governo, no seu Primeiro-Ministro e em toda a governação, em todos os elementos do governo, naturalmente nas suas diversas áreas. De uma ilusão coletiva, como eu dizia, do próprio flop Hollande. Eu peço desculpa por estar a dizer estas coisas, mas eu tenho que recordar, porque são tantas, as tropelias foram tantas, porque havia quase que um novo renascer do Partido Socialista, porque de repente ia aparecer uma solução nova na Europa, que não era necessária a austeridade e, portanto, tudo ia ser uma maravilha e toda a vida das pessoas iria melhorar de um dia para o outro. Mas a verdade é que dessa expectativa exagerada resultou zero. E bem dizia alguém que, quando ele fosse à Alemanha, ia ter a certeza da realidade e daquilo que podia contar no futuro. E isso foi exatamente assim. Portanto, toda a esperança que foi gerada à volta de uma nova política, de uma política socialista de sucesso, acabou por esmorecer. Naturalmente que também este desvario total em relação à Grécia. Muito sinceramente, eu tive a oportunidade do ano passado de estar, nem deveria dizer isto, mas vou ter que o dizer, de estar na Polónia, de ter assistido a algumas coisas, enfim, do nosso passado, daquele passado negro, que ainda há 70 anos atrás, para quem se lembrar da atualidade, vai perceber do que é que eu estou a falar. Nós sabemos como é que determinado tipo de pensamentos e de filosofia chegam ao poder. É nas alturas de dificuldades, em que as pessoas, os povos vivem mais oprimidos, é verdade, e estou a falar da Grécia, e em que as pessoas acreditam em tudo, qualquer um é o profeta que vem anunciar, enfim, toda a melhoria de vida para as pessoas. E depois acabamos por votar em determinadas pessoas com filosofias totalmente fundamentalistas e radicais, com o resultado que nós não queremos, que a história já nos ensinou o que é que acontece a seguir este tipo de posicionamentos. Acho inacreditável, sinceramente, que um partido como o Syriza, que ainda haja alguém do Partido Socialista neste país que se identifique um pouco com esse tipo de filosofia, com a ideia, enfim, de não pagar a dívida, até se calhar de afrontar a Europa, porque já ouvimos muitas vezes pela boca de alguns dirigentes socialistas. É inacreditável como é que ainda hoje pode haver pessoas a pensar assim, sabendo que esse confronto que se gera com a própria Europa só pode criar problemas, não vai trazer nada de bom para todos, como é óbvio. Estão a deitar pela porta fora uma oportunidade de melhorarem o país, de organizarem o país, e estão a trocar a paz social por uma situação de conflito. Acreditem, e não estarei enganado com toda a certeza, ou mudam, ou este governo muda, este governo da Grécia, este novo governo, ou muda de atitude, ou então que vão ser coisas muito más para a Europa, atendendo às ligações que têm muito próximas ali da zona da Rússia, e isso só nos vai trazer, com toda a certeza, problemas e conflitos sociais para eles e para a Europa toda. Interessa fazer aqui o elogio, porque tem que ser feito. Mais uma vez, num ato também que temos que começar a praticar todos. O governo, nós temos que dizer de uma forma confiante e sem medo que o PSD, este governo de coligação, diga-se, fez um trabalho notável e que é reconhecido internacionalmente. Se não tivermos a coragem para dizer isto, não estamos a fazer nada na política. Porque era muito difícil, era um contexto muito difícil. Claro que todos sofremos, claro que ninguém gostou que lhe cortassem no salário, na sua pensão, obviamente. Ninguém gosta de estar desempregado. Mas o contexto era difícil, não havia muito mais para fazer, o caminho era muito estreito e, portanto, seria de tremenda injustiça que nós não fizéssemos aqui uma homenagem, de alguma forma, um gesto, para com os governantes do Partido Social Democrata e para com uma pessoa que eu acho que nos merece todo o respeito, que é o Dr. Pedro Passos Coelho. Inicialmente a expectativa é que era um homem que vinha da Jota, que não tinha qualquer experiência governativa e, portanto, isto ia ser tudo conduzido para o abismo. A verdade é que mostrou ser um homem de elevado caráter, um estadista, um verdadeiro estadista, que nos conseguiu manter em momentos difíceis, mesmo dentro da coligação, no rumo certo, devidamente orientados, com credibilidade externa e, portanto, meus senhores, se mais não fosse, eu peço-lhes uma grande salva de palmas para esse homem que nos merece todo o respeito. Importará, de uma forma muito sintética, referir-me àquilo que foi, de alguma forma,
como é que os municípios, as autarquias, encaixaram de alguma forma e se adaptaram a toda esta realidade, a todas estas dificuldades. Nós tivemos muitas perdas de receita. Foi complicado de gerir, porque a realidade a isso obrigava. IMT, não havia vendas de prédios, portanto não recebíamos essa componente. As taxas urbanísticas, praticamente com a paragem e o bloqueio da edificação, a parte da publicidade e dos horários que deixámos de receber, os cortes do Fundo de Equilíbrio Financeiro, a lei dos compromissos, que nos veio causar algumas dificuldades, entenda-se, o Fundo de Apoio Municipal, o FAM, o designado FAM, o próprio impacto, acomodar o impacto da reforma administrativa foi um processo bastante difícil para nós, encerramento de escolas, os tribunais, todo este processo na Justiça. Foi difícil, porque nós é que estamos aqui, é que damos a cara perante as pessoas. E as pessoas questionam-nos, somos do mesmo partido do governo, e as pessoas questionam-nos em relação a essas medidas. E é importante que passe também esta mensagem para os seus deputados, para perceberem que as ações, e para os governantes, naturalmente, as ações que se tomam, do ponto de vista de um partido, quando nós defendemos esse mesmo partido, quando estamos ao lado desse mesmo partido, refletem-se sobre as nossas ações e sobre as nossas votações também na altura das autárquicas. Portanto, temos que estar todos unidos, todos a trabalhar em conjunto e informados, acima de tudo, para podermos defender esse mesmo tipo de medidas. E, portanto, muitos vaticinavam o caos. Com tudo isto, com todas estas dificuldades, os municípios, isto vai ficar tudo de rastros. Bom, aqueles que tinham uma situação financeira muito difícil, efetivamente, passaram ainda por uma situação pior. Mas nós tentámos, aqui no município de Esposende, as suas gentes, toda a sua população, de uma forma geral, mostrar que há um outro país, que há uma outra forma de estar, que há uma outra forma de fazer política também, mesmo ao nível local, que é uma forma de fazer política que não é igual à política socialista, que não é a política de dar tudo a todos, em todo o momento, porque isso, naturalmente, que não é possível. Em termos muito genéricos, e para terminar, um orçamento de 20 milhões de euros do município de Esposende, e depois eu vou concluir e vão perceber porque é que eu estou a dizer estes números. Nós tivemos cerca de 4 milhões de euros de investimento próprio do município, 14 milhões de euros inserido na Polis Litoral Norte, mas naturalmente temos lá o nosso capital social e não é pouco, são 2 milhões e 610 mil euros, já agora, para que fique a constar. Obras através das Águas Noroeste num volume global de cerca de 24 milhões de euros. Temos, paralelamente, uma baixa carga fiscal municipal. Temos um IMI de 0,32, quase a taxa mínima. Não temos derrama sobre a atividade das empresas. Oferecemos os livros às crianças do primeiro ciclo, aqui numa clara atitude também de âmbito social. Nós temos desconto sobre a ocupação do espaço público para as esplanadas, para dinamizar também toda a atividade da restauração. Oferecemos as refeições às crianças do pré-escolar. Não temos taxas de ligação de água e saneamento, deve ser dos únicos municípios do país que não cobra nada pelas taxas de ligação de água e saneamento, apoio a associações e quase que parece que me estou a contradizer em relação à governação socialista, mas aqui há um segredo, é que há rigor financeiro, há organização. E isto para dizer que nós tivemos, ao final deste ano, o melhor ano de sempre a nível financeiro. É possível dar, e tenho a certeza que o PSD a nível nacional quer fazer isso, o Governo quer fazer isso, mas para isso temos de ter estabilidade financeira. É possível fazê-lo e nós fechamos o ano no melhor ano de sempre do município de Esposende. De sempre. Não foi em termos homólogos em relação ao ano anterior. Em relação ao ano anterior, dobramos o resultado financeiro. Tivemos um superávit superior a 3 milhões de euros para um orçamento de cerca de 20 milhões, como eu dizia. E tenho que o dizer aqui publicamente para que fique a constar. Fizemos isso, sendo certo que em 2015 temos uma obra da Marginal que já arrancou, aliás, estes dias. Vamos ter investimentos no OFIR, na Restinga, na Doca de Pesca, nos sistemas dunários, enfim, um conjunto de obras fundamentais para o desenvolvimento do Conselho. Objetivos muito simples. Traduz-se em 2 ou 3 palavras. Credibilizar a política e os políticos e os nossos compromissos quando fomos acima dos palcos na altura das eleições autárquicas. E falo dos meus compromissos com a população de Esposende. Proporcionar uma vida melhor a todos os esposendenses e a todos aqueles que nos visitam. Não tem muito mais a dizer do que isto. Apenas acrescentar que isto é o resultado de uma forma de pensar, de uma governação responsável. Isto não é nenhum autoelogio, muito longe disso, do trabalho dos autarcas do PSD, Estamos a falar de um município em que o PSD gera os seus destinos há cerca de 25 anos esta parte e o resultado, para quem conheceu Esposende há 25 anos esta parte, percebe de que é que eu estou a falar. Obviamente, nada disto seria possível sem uma estreita colaboração com o Governo. É isso que tem acontecido. Temos tido, de uma forma, sinceramente, que nos honra imenso a presença de diversos
membros do Governo, desde a presença do Sr. Primeiro-Ministro até à presença hoje do Sr. Secretário de Estado aqui. Uma estreita colaboração, muita cooperação, e não é que nos deem nada, mas é importante mantermos próximos, sabermos o que é que vai acontecer, perspectivarmos o futuro, porque temos que perspectivar o futuro, nomeadamente, por exemplo, no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio. E, portanto, frisando isto, porque sozinhos não fazemos nada, precisamos, Esposende precisa, eu quero, sinceramente, vou lutar, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que o PSD volte a ser governo no próximo mandato. Esposende precisa, mas eu acho que, acima de tudo, o país precisa do PSD no governo para os próximos anos, para estabilizar completamente o nosso país, para podermos partir para desafios ainda mais auspiciosos do que aqueles que temos, sem termos aquela pressão e o caderno de encargos que nos deixou o Partido Socialista. Meus senhores, peço desculpa pelo tempo que demorei. Muito obrigado.